Vamos lá, pessoal, vamos agora estudar a teoria de impulso, beleza? Que vai gerar a teoria de choques e quantidade de movimento. Seria um bloco único, impulso e quantidade de movimento e choques, ok? Bom, vamos lá. Imagina que você tem um corpo, sei lá, esse apagador aqui, e você faz uma força, né? Nesse apagador, está, enfim, empurrando ele. Beleza. Então isso aqui é uma força em cima desse apagador. Bom, ao executar essa força, né, sobre esse apagador, ele está caminhando com uma certa aceleração durante um certo tempo, concorda? Tem um certo tempo, tá? Como é que a gente mede essa força em função do tempo? Apliquei a força em cima desse apagador, ele está se locomovendo, né, durante um certo intervalo de tempo. Como trabalhamos, como vamos associar força aplicada nesse corpo com o tempo associado a essa força, o deslocamento do corpo? Teoria de impulso. Considere uma força constante atuando em um ponto material. Então, por exemplo, tem um bloco aqui, o apagador, né, um certo bloco de massa M, e tem uma força aqui atuando em cima desse bloco, desse ponto material, né? Então, o bloco está aqui, ele vai passar para essa outra posição aqui, a mesma força, uma força constante, né? E obviamente tem um período, tempo aqui, um ΔT, um tempo final, menos um tempo inicial. T2 seria o tempo final, menos T1, o tempo inicial, né? Sei lá, uma variação de tempo de 10 segundos, de 1 hora, o que seja. Então, como é que nós vamos associar essa força com essa variação de tempo? Um impulso, chamado, o nosso símbolo letra I, dessa força constante nesse intervalo de tempo, é dado por essa expressão matemática. O impulso é igual a força vezes o tempo. ΔT é a variação do tempo, né? O tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Então, essa é a associação que a gente faz da força com o tempo, chamado impulso. Força versus tempo. Força versus tempo. Como a força é um vetor, uma grandeza vetorial, as grandezas vetoriais são aquelas que, para defini-las, a gente precisa dizer a intensidade, né? O módulo dela, a direção e o sentido. Como a força é um vetor e eu estou multiplicando por um número escalar, por um número, então o resultado vai ser um vetor também, né? Quando eu multiplico um vetor por um número, a grandeza continua sendo um vetor. Por exemplo, se eu tenho um vetor força aqui, se eu multiplicar por 2, ele dobra de tamanho, mas continua sendo um vetor. Beleza? Então o impulso é uma grandeza vetorial também. E possui módulo, direção e sentido. Claro, pelo fato de ser uma grandeza vetorial. A direção do impulso é a mesma da força. Por exemplo, aqui está o ponto material, né? Uma bolinha, um apagador, o que seja. Tem uma força atuando sobre ele. Então, ó, o bloco está se deslocando, a bolinha está andando, né? Tem uma força empurrando esse bloco, a bolinha está caminhando num certo tempo. O que é o impulso? É um vetor também, com a mesma direção da força, quer dizer, mesma direção, né? Paralela à força, mesma direção, então é paralelo à força, tá? Paralelo, e mesmo sentido. Se a força está apontando para a direita, o impulso vai apontar para a direita. Se a força está apontando para a esquerda, o impulso vai apontar para a esquerda. Por quê? Porque o tempo é positivo. Então, né? O tempo é positivo, então o sentido do impulso vai ser o mesmo da força, exatamente como está nesse desenho aí. Em termos de números, né? A intensidade é o valor da força vezes o valor do tempo. A unidade do impulso é a unidade da força vezes a unidade do tempo. Por exemplo, Newton vezes segundo, por exemplo. Né? Supondo que o tempo esteja em segundo, a força em Newton, Newton vezes segundo vai ser uma possibilidade de unidade do impulso. Né? A unidade do impulso é a unidade da força vezes a unidade do tempo. Beleza. Ok. Aí essa unidade não tem nenhum nome assim específico não. Tá? Beleza? Então essa é a definição de impulso. É a maneira matemática de associarmos a força em relação ao tempo. Força vezes tempo. Bom, se eu fizer um gráfico, aqui o eixo vertical a força e o eixo horizontal o tempo, e traçar um gráfico, se a força for constante, ela não vai variar ao longo do tempo. Não é isso? Sei lá, uma força aqui de 10 newtons, por exemplo. Beleza, aqui vamos pegar o tempo inicial, T1, e aqui o tempo final, T2. Essa variação de tempo é justamente T2 menos T1. Né? T2 menos T1, variação do tempo.
por exemplo, T1 é igual a 3 segundos, T2 é igual a 7 segundos, a variação do tempo é 7 menos 3, 4 segundos. Beleza. Então, se eu quero calcular um impulso referente a esse intervalo de tempo, como é que eu vou calcular? Ora, o impulso, já vimos, né? É a força, é essa força aqui que é constante, vezes essa variação do tempo. Beleza. Mas o que isso representa graficamente? Olha só aqui essa figurinha geométrica. Isso aqui não é um retângulo? Isso aqui é um retângulo. O que é a área de um retângulo? A área de qualquer retângulo é a base dele, que no caso aqui é o ΔT, vezes a altura. A altura, no caso aqui, é a força, né? Ó, isso aqui não é a força? Olha aqui. Isso aqui é a força. A altura é a força e a base é o ΔT, o tempo. Então, a área desse retângulo é base vezes altura. Força vezes ΔT. Então, a área que está abaixo desse gráfico representa um impulso. Então, a área é igual ao impulso, que é o que está escrito aqui. Beleza? É possível calcular o impulso através de uma área. Para o caso de uma força constante, que é esse caso aqui, a força constante, o impulso será a área de um retângulo, por exemplo. Né? Porque vai gerar um retângulo para o caso de uma força constante. E se a força não for constante, por exemplo, se eu tiver esse gráfico aqui, a força não for constante, for, por exemplo, assim, ela vem, né? Desce, sobe e vem aqui assim, sei lá, né? Essa é a força. E aí? O gráfico dela não é constante, ela é constante aqui, ela decresceu, aumentou, ficou constante. Como é que você vai calcular aqui é o tempo, né? Como é que você vai calcular um impulso de 0 até t, do tempo 0 até t? Ora, o impulso será também a área sob o gráfico. Tá? Aí você tem que calcular essa área aqui. Resumindo, independente do gráfico que você tenha força em relação ao tempo, o impulso será sempre a área que está abaixo, sob o gráfico. É que no caso de uma força constante, a área é bem simplesinha, vai ser a área de um retângulo ou de um quadrado, pode ser também, né? No caso de uma força não constante, você vai ter que ver como é que calcula essa área. Aqui tem até uma questão sobre isso. Mas o que interessa é que a área sob um gráfico, embaixo de um gráfico, força versus tempo, essa área será um impulso dessa força. Beleza? Ok? Essa é a ideia. E agora vamos ver um exercício de aplicação justamente dessa teoria de impulso que nós vimos aqui. Tá bom? Vamos lá? Exercício de aplicação. Vamos ver. Opa, não, esse não. Tá aqui embaixo. Esse aqui é até o exercício do gráfico que eu falei, tá? Ao dar um saque em um jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado newton sobre a bola. Evidente, está lá, né? O saque viaja ao fundo do mar, jornada nas estrelas, né? Durante um intervalo de tempo, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. Calcule a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador ao sacar a bola, né? Então nós temos a força, que é igual a 6 vezes 10 ao quadrado newtons. Nós temos o intervalo de tempo relacionado ao saque, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 segundos. Ora, o impulso nada mais é do que a força vezes a variação do tempo. Né? A variação do tempo. Beleza! É 6 vezes 10 ao quadrado vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Show de bola! Maravilha! Física é linda! Ora, 6 vezes 1,5, né? 6 vezes 5, 30, vai 3, dá 9. Beleza? Vezes, 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 1. Produto de potências com a mesma base. Como é que a gente faz? Vem lá da aritmética básica da matemática. Conserva a base e soma os expoentes. Posso botar direto? Somar os expoentes. 2 mais menos 1 é a mesma coisa que 2 menos 1, que pelo menos até hoje dá 1. E 2 vezes 10 elevado a 1 é 2 vezes 10, que é igual a 90. A unidade da força está em newton, o do tempo em segundo. 90 newton vezes segundo. É a unidade o valor do impulso. Impulso 90 newtons vezes segundo. Então esse é o valor da intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador ao dar um saque nesse jogo de vôlei. Beleza? Ok?
Maravilha, agora vamos para a questão número 2. Resposta da questão 1, impulso igual a 90. Vamos para a questão 2. Questão 2 é uma questão que vai tratar sobre esse lance aqui do gráfico, da área do gráfico sendo o impulso de uma força. Então, tá aí, vamos lá. Uma partícula se movimenta. Partícula pode ser qualquer coisa, uma pessoa andando, um carro, o que seja, né? Se movimenta sob a ação de uma força de direção constante, cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Sim, a força está variando com o tempo. Né? A direção dela que é constante, por exemplo. Ela está sempre nessa direção, sei lá. Está sempre nessa direção, fazendo 20 graus com o solo, por exemplo. É a direção dela. Mas ela está variando de intensidade. Veja que de 0 até 2 segundos a força é constante, igual a 12 newtons. Ela está em newton aqui. Do tempo 2 até o tempo 6 segundos, quer dizer, durante esses 4 segundos, né, de 2 até 6, 4 segundos, a variação do tempo, durante esses 4 segundos a força ela está decrescendo. Note aqui, ela está decrescendo, ó, que é um número menor que 12, o tempo vai aumentando, ela está diminuindo até que no tempo 6 segundos cessa a força. Não tem mais nenhuma força sendo aplicada nessa partícula, né? Essa partícula. Beleza? Ok? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro a questão da letra A. Determine o módulo do impulso da força no intervalo de 0 a 6. Intervalo total. Poxa, o que eu falei? A área sob um gráfico, de qualquer gráfico, força versus tempo, representa o impulso. Então nós temos que calcular a área sobre esse gráfico aqui. Essa área aqui. Essa área aqui eu poderia fazer o seguinte. Eu posso fazer de duas maneiras. A área desse retângulo mais a área desse triângulo. Né? Deixa eu apagar aqui. Ó. Tem duas maneiras de fazer. Ó. Eu posso fazer o seguinte. Vamos lá. A área. Então a área. Posso fazer o seguinte. Cálculo da área. Vai ser um impulso. Né? A área desse retângulo aqui, né, desse retângulo. Qual é a área desse retângulo? Ora, base vezes altura. A base é a 2, a altura é 12. Então vai ser 2 vezes 12, né? 24. 24, beleza? Base vezes altura. Ok? Eu saí que eu fui ajeitar uma coisinha lá, tá? Beleza, mas não vou editar não, vai assim mesmo. Vamos lá. Mais a área desse retângulo aqui. Desse triângulozinho aqui. Esse triângulo aqui, ó, formado por essas 3 bolinhas aqui, ó. Esse triângulo aqui. Como é que é a área de qualquer triângulo? Base vezes altura sobre 2. Né? A altura dele é esse segmento aqui, ó. É a altura dele, né? Que faz 90 graus aqui com o chão. A altura dele, que é 12, né? 12. E a base dele? Ué, essa distância aqui de 2 até 6. De 2 até 6, distância 4, né? 6 menos 2, 4. Não é? 4. Como é que a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura, 4 vezes 12, dividido por 2. A área de qualquer triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, 4 vezes 2 dividido por 2. Né? Isso aqui vai dar 24. Né? 4 vezes 2, 48, dividido por 2, 24. Ora, então se eu somar essas duas áreas, a área desse retângulo mais a área desse triângulo, que dá 48, vai ser o valor do impulso. Vai ser o valor do impulso. Como a força está em Newton e o tempo está em segundo, Newton vezes segundo é a resposta da letra A. Tá? Então, a área do retângulo mais a área de um triângulo. Poderia calcular essa área de uma outra maneira? Até poderia. Até poderia. Só vou mostrar aqui para vocês, é bom saber. Tá vendo essa figura toda aqui, ó, que eu estou marcando aqui? Essa figura toda aqui, ela é um trapézio. Ó, vou até desenhar ela aqui de novo, destacar a figura aqui, ó. É um trapézio, tá vendo? É um trapézio. É um trapézio. Cuja altura aqui é 12, né? Ó, 12, tá? Ele tem essa base aqui que vai de 0 a 6, a base mede 6, tá vendo? Mede 6, altura 12.
E essa partezinha aqui de cima mede 2, né? Ó, tá vendo? Ó? Não é mede 2, ó, de 0 a 2, ó. Né? Aqui em cima mede 2, que vamos chamar de base menor. 2, ó, de 0 a 2, aqui mede 2, tá vendo? Aqui, ó. Né? Isso é um trapézio. Como é que a área do trapézio, vou botar aqui embaixo, a área do trapézio, a formulinha da área do trapézio é a seguinte, ó. É sempre a base maior, mais a menor, que é a que está de cima. Base maior e a menor são sempre paralelos, tá? Entre si. Então a base maior mais base menor dividido por 2. Vezes a altura. Essa é a forma do trapézio, da área do trapézio. Base maior mais base menor dividido por 2. Vezes a altura. Vai dar o mesmo 48, tem que dar. Vamos ver. 6 mais 2, 8. Né? 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. Vezes 12 que está aqui. Mesma coisa, 48 newton vezes segundo. Então, essas áreas que aparecem na prova de vocês, pode ser que você possa calcular de uma vez só, ou pode desmembrar em 2 áreas. Tá esquecendo do trapézio? Beleza, calcula a área do retângulo, mas a área do triângulo. Né? Do trapézio iria direto. Não precisaria calcular em 2 partes aqui, mas tudo bem. Qualquer uma das 2 maneiras vai dar a resposta 48 como valor do impulso. Então, o módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos é 48. Resposta letra A, 48. Ok? Beleza? Show de bola! Vamos agora para a nossa letra B. Letra B, vamos lá. O que ele quer na letra B referente à mesma questão, mesmo enunciado. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de 0 a 6 é... Bom, então o que ele está querendo? Essa força constante que produz, tá, o mesmo impulso que a força dada no intervalo tempo de 0 a 6 é igual à chamada força média. Tá? É uma força que produz o mesmo impulso dessa força variável aqui. A força está variando, mas qual é uma única força que substitui essa força variável, que daria o mesmo impulso? É a chamada força média. Ok? Beleza? Bom, a gente sabe que impulso é força vezes a variação do tempo. Né? Qual foi o impulso que nós calculamos associado a essa força variável, que está constante depois do decréscimo? O impulso que nós achamos referente a essa força variável foi de quanto? 48, né? Foi de 48. Então vamos lá. Então o impulso 48, que é igual a essa força média, que vai gerar esse mesmo impulso no mesmo intervalo de tempo. ΔT é 6, né? Concorda? Variação de tempo é 6. De 0 a 6, 6 menos 0, 6. Ora, essa força será 48 dividido por 6. O 6 que multiplica a força é para o outro lado da equação dividindo. Tudo bem? 48 dividido por 6 dá 8, né? 8 vezes 6, 48. 8 newtons é a resposta da letra B de bola. Então, se eu tivesse uma força constante, olha só, força pelo ΔT, pelo tempo, uma força constante de 8 newtons, durante um ΔT de 6 segundos, ela vai gerar o mesmo impulso, porque força vezes tempo, 8 vezes 6, 48, vai gerar o mesmo impulso que essa força variável aqui, constante, depois decresceu. Beleza? Tudo bem? Então 8 newtons é a resposta da letra B da questão 2. Ok, então acho que com a questão 1 e 2, acho que deu para definir bem o que é um impulso. Né? O que é um impulso? Força vezes tempo. E aí vem o chamado teorema do impulso. Teorema do impulso. O teorema do impulso diz o seguinte. Eu vou ler e vou traduzir. O impulso da força resultante no intervalo de tempo, né, que nós já vimos nas questões 1 e 2, o que é? Então esse impulso aqui é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo. Beleza, ok. Mas o que é a quantidade de movimento? Aí é que está. O que é a quantidade de movimento? Está aqui.
Então, antes de ver o teorema do impulso, né, vamos ver o que é a quantidade de movimento. Lembra no início da aula que eu falei? Impulso, quantidade de movimento e choque, está tudo meio que interligado? Então vamos lá. O que é a quantidade de movimento? Para a gente poder conversar sobre o teorema do impulso. Considere um corpo de massa m com velocidade v, velocidade é uma grandeza vetorial. Temos que a quantidade de movimento desse corpo é igual a... Bom, isso é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento nada mais é do que a massa do corpo vezes a velocidade dele. Ora, como a velocidade é uma grandeza vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial, né? E a massa é um número, é uma grandeza escalar, é um número, qualquer número vezes o vetor dá como resposta um vetor. Então, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e, obviamente, então tem que ter uma direção, um sentido, um modo. A direção é a mesma da velocidade, paralelo. Então está aqui um corpo de massa m com uma certa velocidade, não é força. Isso aqui é velocidade, tá? Vetor velocidade. A quantidade de movimento tem a mesma direção da velocidade, quer dizer, paralelo. E sentido, é o mesmo sentido. Se a pontinha da flechinha do vetor da velocidade estiver apontando para a direita, a quantidade de movimento também vai apontar para a esquerda, para a direita. Se estiver apontando para a esquerda, a quantidade de movimento vai estar apontando para a esquerda. Beleza? Porque a massa é positiva. Igual ao impulso. É uma coisa do impulso. Tá bom? Então, a quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade com que esse corpo se encontra. Tá? Essa aqui é a definição de quantidade de movimento. Show de bola? Beleza? Ok. Agora sim a gente já pode definir quantidade de movimento. Vamos mostrar esse teorema do impulso. É a variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo. Quantidade de movimento 2 menos quantidade de movimento 1. Né? Variação da quantidade de movimento, o triângulozinho indica. Esse triângulozinho é uma letra grega chamada delta, que indica a variação. Quantidade de movimento no tempo 2 menos a quantidade de movimento no tempo 1 é a variação da quantidade de movimento, que é igual ao impulso. E você vai falar, pô, beleza, mas não estou visualizando isso. Claro, vamos visualizar agora, tá? Vamos pegar um quadro branco aqui. Pegar um quadro aqui, vamos lá, teorema do impulso. Teorema do impulso, tá? Vou mostrar aqui o teorema do impulso, olha só. Você sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Força é igual a massa vezes a aceleração. Já aprendemos isso em dinâmica. Beleza. Então aqui nós podemos tirar que a aceleração nada mais é do que a força dividido pela massa, né? A massa cai dividindo. Ok. Beleza. Claro que eu sei que a força é vetorial, né? F é igual a MA, né? Setinha de vetor. Beleza. Mas aqui eu vou trabalhar só com grandezas escalares, tá? Ok. Então, força igual a massa. Segundo a lei de Newton me diz isso. Né? Beleza. Mas você sabe que a aceleração, ela também pode ser escrita como variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Concorda? A aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Beleza? Ok? Show de bola. Então, essa força aqui, nós podemos escrever massa vezes esse cara aqui. Variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Aprendemos isso em cinemática. Aceleração é a variação da velocidade por unidade de tempo. Então, pega a aceleração, se quiser até apaga essa aqui, ó. Pronto. Coloca aqui, aceleração ΔV sobre ΔT. Então, pega esse valor aqui e substitui aqui, né? Beleza? ΔV vezes ΔT. Não tem nenhum erro matemático aí. Show de bola? Aí esse tempo vem para cá multiplicando a força. Então, posso escrever que a força vezes o tempo é igual a ΔV é igual a massa vezes a variação da velocidade. Né? Ok? Esse tempo foi para lá multiplicando a força. E ficou a massa vezes a variação da velocidade. Tá? Ora, veja bem o que aconteceu aqui. Então vamos escrever. Então a força vezes a variação do tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade. Qual é a variação da velocidade? Velocidade final menos inicial. Velocidade relacionada a um tempo 2, mas a velocidade é relacionada a um tempo 1. Né? Beleza? Eu tenho um corpo aqui, e aqui ele tem uma velocidade V1,
e veio para cá a minha velocidade V2, né? Aqui o tempo 1, tempo 2, né? Tá vindo para cá, ó. Tá bom? Velocidade de V1 no tempo 1, andou para cá, velocidade de V2 no tempo 2. Tá? Beleza? Então, nós temos... Deixa eu até botar aqui direitinho para você, ó. Nós temos aqui um corpo, ó, de massa M. Aqui tem o tempo 1, a velocidade 1 dele. E aqui o mesmo corpo de massa M, aqui o tempo 2 e a velocidade 2 dele. Né? Beleza? Show de bola? Tá? Realmente tem uma força aqui que vai gerar a tal aceleração, que a aceleração vai gerar essa variação de velocidade. Né? Que a variação de velocidade é exatamente velocidade final menos inicial. Beleza, ok. Vamos botar aqui força vezes tempo é igual a faz distributiva aqui, massa vezes V2 menos massa vezes V1. Tá? Só fazer distributiva aqui. Mas o que é a força vezes tempo? Impulso. Isso é o impulso. Né? E o que é então impulso? É mv2 menos mv1. Poxa, mas o que é mv2 menos mv1? A gente não definiu que quantidade de movimento é agora a massa vezes a velocidade? Ora, então, aqui eu vou ter, ó, uma quantidade de movimento 1 aqui, que é essa massa vezes a velocidade V1, e aqui vou ter um Q2, que é a massa vezes a velocidade 2. O que seria a variação da quantidade de movimento? Q2 menos Q1, né? Q2 é a variação da quantidade de movimento. Então, o que é mv2 menos mv1? Q2 menos Q1. Q2 menos Q1, que é igual a variação da quantidade de movimento. Né? mv2 é Q2, mv1 é Q1. Variação da quantidade de movimento. Então, daqui eu concluo que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse que é o teorema do impulso. Então, o impulso da força resultante num certo intervalo de tempo, aqui, ó, intervalo de tempo, ΔT, T2 menos T1, é igual à variação da quantidade de movimento do corpo nesse mesmo intervalo de tempo. Beleza? Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. Fechado? Ok? Que é o que diz ali naquele slide. Show de bola? Maravilha. Então vamos voltar aqui àquela situação que estava aqui no quadro que fala exatamente isso, só que agora, né, com a setinha de vetor, que são coordenadas vetoriais. O impulso é a variação da quantidade de movimento, que é 2 menos Q1. E agora você entendeu o porquê que é a variação de quantidade de movimento, né? Tá bom? Em função disso. Show de bola? Beleza? Isso daqui vai ajudar muito a gente a fazer algumas questões de prova, misturando isso daí, impulso, quantidade de movimento, que a gente vai ver nos exercícios de aplicação. Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo.